E aí, pessoal, tudo bem? Tô começando aqui uma série, vamos dizer assim, uma playlist, que vai ser Diários do Guto, ou Diário do Gutinho. Não sei qual nome eu vou decidir, mas vai estar aí. E eu decidi criar essa playlist aí, essa série, porque muita coisa vem acontecendo comigo, e tanto negativa quanto positiva. Para mim tem mais impactado as partes negativas, mas enfim, são agora 2h19 da manhã e assim, por que que eu tô gravando isso aqui hoje, né? Pelo título, vocês já devem saber que eu vou comentar sobre open source, como quem fala aí com a pronúncia. É, e é algo que me deu essa ideia depois de uma conversa que eu tive com o pessoal, com alguns conhecidos, e abriu bastante a minha mente, né? E para aprimorar as minhas habilidades também com a parte de tecnologia, né? Mas não vai só envolver o open source nessa história que eu vou comentar com vocês, tá? É, tudo começou na verdade em julho, final de, na verdade final de julho para início de agosto, onde meu mundo ele virou, né? Eu sei que eu tô gravando isso aqui em outubro, ainda tá recente, mas o meu mundo capotou assim e onde eu saio dos trabalhos onde eu estava lá me organizando e administrando. Não foi fácil ter essa questão da saída e ainda conciliar, mas enfim, de lá pra cá eu tenho sofrido bastante psicologicamente, né? E é, mas eu tive que ir lutando, tive que continuar estudando, afinal o universo não vai parar por minha causa. E é isso. É, e eu tenho ficado muito pra baixo esses tempos, aquela coisa toda. Mas depois de umas conversas que eu tive com pessoas mais próximas a mim e ter ido para as médicas que eu vou, que são duas em específico, minha cabeça melhorou, né? E eu deixei de usar também o Instagram, porque eu tava sentindo muito. Eu já vou chegar na parte do open source, pessoal, mas só dando uma palhinha aqui explicando uma das razões que eu vou falar sobre o open source. Mas voltando a essa que eu tô falando da minha história, é, então eu desinstalei o Insta porque, cara, é muita informação jogada e também é feito pra gente se comparar, né? E é algo que, cara, pra mim não tava valendo a pena usar, né? Era muita coisa, era muito perder tempo e tal, e eu já tenho às vezes dificuldade de concentrar em fazer alguma coisa, mas que às vezes eu me distraio, aquela coisa toda. Mas assim, é, tem me ajudado bastante, né? Não diminuiu 100% a minha questão de comparação, que é o que mais me afetou, ainda me afeta um pouco hoje, mas é, é algo que tá me ajudando. Não sei quando que eu vou voltar, mas talvez alguma hora eu volte, eu crio um Instagram novo e eu faça outras coisas lá. Enfim, então devido a todo esse cenário, a todas essas questões que eu falei, a nível de comparação, rede social, e muitas das vezes até com questão da parte do relacionamento, que de que meu relacionamento ele é maravilhoso com a pessoa que eu tô até hoje, que eu quero sempre estar também com essa pessoa, mas às vezes muita gente quer somar, quer fazer outras coisas da vida, mas o momento que a pessoa está vivendo agora é outro e que de certa forma me mostra uma lição, porque assim, muitas pessoas perguntam, essa parte aqui já vai ser para finalizar, mas a nível de hoje mesmo, eu meio que botei uma coisa ou outra com os pés pelas mãos. O que eu quero dizer com isso?
eu no início, eu e essa pessoa que eu tô junto até hoje, é, a gente tinha começado a faculdade mais ou menos na mesma época. Essa pessoa terminou e tal, ela terminou lá, análise de desenvolvimento de sistemas, o famoso ADS. Já estava estagiando, trabalhando lá e tal. Eu estava tentando lá, eu tinha galgado uma bolsa e tal. Só que nessa mesma época eu tinha sido um pouco rebelde, maldoso comigo mesmo. Que foi a parte de certas disciplinas que até envolveu matemática. Eu achava que estava de boa, eu estava sendo ignorante nesse sentido. E eu ia ver meus cursos aqui na, em umas plataformas aqui, eu não vou dizer o nome, era Bootcamp, era essas coisas aí todas, né? E tava estudando, assim, estudando essas disciplinas que eu tava meio que com algumas pendências na faculdade. Então, assim, eu não me dediquei o suficiente para essas disciplinas que eu tava com pendência e com dificuldade. Daí o que aconteceu? Essa a pessoa que tá comigo finalizou a faculdade e tal, aquela coisa, galgou muito mais de graus e eu fiquei um pouco mais para trás, né? E eu tinha conseguido emprego, na verdade, um trabalho ali em Guarulhos, tinha conseguido agora há pouco tempo um trabalho para o Reino Unido, enfim, estava na bolsa, que eu era bolsista da reitoria da faculdade, mas acabou que, e mesmo enviando dezenas de candidaturas, dezenas dessas coisas do meu currículo, muitas das vezes ou não respondiam ou não era aprovado. Mas o que eu sinto quando me vem e perguntam sobre a questão da faculdade, pelo menos que eu sinto hoje, cara, ela é essencial, sabe? E uma coisa que eu aprendi, eu já fiz alguns concursos também, provas, isso daí tudo, cara, a vida, o mundo que a gente vive, ele é feito pra te eliminar. Não é feito pra você passar em certos processos e tudo, é feito pra te eliminar, né? Ou prova de faculdade, o que seja, né? E, enfim, é isso que eu senti, né? E fui analisando isso com o tempo. Mas enfim, gente. Dado todo esse assunto e tudo mais, então isso me afetou bastante. Disso tudo que eu pensei nessas semanas que eu tava mal pra caramba, me desconcentrei de algumas coisas. É, e depois da conversa eu fiquei melhor. E eu, inclusive, estou gravando esse vídeo. É que depois de tudo isso que eu comentei, eu vou falar agora do open source, que é a parte mesmo do código aberto, em que eu tive esse toque graças a um colega mesmo. Eu tenho muito a agradecer ele. E eu fui analisando, porque eu sempre trabalhei com Python e Django, tá? A galera reconhece, mas pra quem não conhece, Django, ele é um framework do Python, ou seja, ele é uma tecnologia para desenvolvimento de site baseada no Python. E eu sempre mexi com ela, sempre trabalhei, sempre fiz site, projeto pessoal, essas coisas. Umas brincadeiras com IA e dados também já fiz. E aí eu fui lendo um pouco a mais os repositórios no GitHub. Eu fui olhando projetos open source, tem vários também, né? Mas eu procurei os mais ativos. E tem do Wagtail, tem o do o CMS, tem do Django REST também. Mas eu olhei, bom, o do Django mesmo seria mais ativo, tem um sistema de tickets próprio deles. E assim, eu tô falando do meu caso, mas assim, o que eu quero comentar mesmo. Pra quem tá de início de carreira ou numa situação talvez similar com a minha, é bom e pode te destacar também bastante. Seja em framework que você está querendo colaborar, ou seja numa linguagem que você quer também contribuir na linguagem mesmo ali. Seja em Java, seja em Python, seja em JavaScript, seja em Lua, Swift, o Kotlin, o que for, né? E, e é isso, sabe? Isso pode te trazer um diferencial grande, pode te trazer.
Um maior destaque também nesse caso, porque você está trabalhando com a linguagem ali com o coração da coisa, resolvendo um bug, implementando coisas lá. Eu já mandei, se não me engano, foi um PR agora, que foi uma sugestão ali de código que eu tinha que só mudar uma descrição, mas eu tive que rodar algumas coisas lá, tem uma série de etapas de teste também. Dependendo do projeto, pelo menos do próprio framework, ele é muito bem documentado para quem quiser colaborar. É, E é isso, uma comunidade bastante ativa. Pelo menos a do Django mesmo, que eu tô vendo, ela é muito ativa. Então assim, gente, é isso. Para quem tá. Seria interessante a galera ter essa experiência, porque assim, você tem que ser comunicativo, tem que enviar um negócio. Principalmente em inglês também é bom a pessoa ter, porque nem todos os projetos, pelo menos no meu caso, vão ter brasileiros ou vão assim, um projeto realmente 100% brasileiro. Mas é bom o cara ter inglês porque vai ajudar, vai ter um diferencial bacana aí pra a pessoa poder contribuir ali, certo? Mas fica a dica. é, E a galera parou de comentar talvez um certo tempo em relação a isso daí. A galera fala mais hoje de IA, fala mais hoje de. Ou na verdade, nem só precisa ser da parte de desenvolvimento web, você pode colaborar com alguns outros projetos. Eu não sei se o DeepSeek, a própria OpenAI tem repositórios abertos para as pessoas colaborarem ali, né? E terem revisões de código e tudo mais. Mas podem ser outros projetos que vocês colaboram. Seja não precisa nem ser no GitHub, pode ser no GitLab, pode ser acho que é Bitbucket ou Gitbucket, não lembro, mas enfim, gente. Apesar de todas as complicações que a gente está passando hoje também na área TI, vale a pena sim você investir o tempo nisso. E eu estou notando bastante aprendizado também, escafucando aqui o código, comentando com a galera também aqui, né? E é isso, gente. Então, fica aí a minha sugestão. Se for para contribuir mesmo com o open source, contribuam. Eu vou logo dando aviso que é algo voluntário, tá? Mas muitas das vezes, no início da carreira da gente, a gente tem que é, dar um gás aí e também certas coisas não tem muito pra onde correr, sabe? Por mais que a gente fique, pô, eu aceito, mas tem tal coisinha que não tá legal, pô, voluntário. Mas aí, cara, a gente tem que fazer essas coisas porque esse sacrifício, porque senão não vai pra frente, sabe? Eu decidi fazer isso porque, pô, posso fazer um projeto pessoal? Posso, mas já fiz tantos ali e tal, aí o que eu vejo mais a galera fazendo colocando, fazendo um sistema de cadastro de usuários. Pô, isso aí a galera, mano, já faz de monte, entende? O que eu vejo muito a galera comentando, pô, pensou, não comenta tanto disso. Mas tem milhares de pessoas que contribuem para o próprio Django. Sim, são milhares, mas assim, eu sou eu e eu estou trabalhando no coração da coisa ali, que é no próprio framework. E ainda eu estou desenvolvendo a minha soft skill ali, que por mais que seja por comentário, eu estou ali trabalhando com tickets, então isso já ajuda também o cara para pegar ali a experiência, o cara para já trabalhar com essa parte de tickets, ou seja, como se fosse um chamado, né? Ali. O cara quando for lá depois Trello, Asana, é, s- tem outros aí que eu esqueci o nome, mas Trello, Asana, esses outros sistemas para registro de tarefa, vai ficar mais fácil. Então, para mim, tudo bem que eu poderia chamar colegas que eu conheço no projeto e tal, mas a galera é muito ocupada no meio ali, ou não sente tão motivada assim. Eu digo isso por experiência própria. Então eu falo, cara, eu vou trabalhar aqui no coração da coisa e vou desenvolver essas outras habilidades que eu tenho, porque para mim isso vai facilitar. É um outro olhar que eu tenho para a parte do Open Source. Isso pode facilitar para você também até te dar um maior destaque, certo? Mas era isso que eu queria falar, pessoal. Ainda bem que o vídeo não ficou tão longo. Mas é isso, né? Então, tá fácil para se ninguém nesse momento que a gente está vivendo. Teve as notícias aí dos últimos dias na área de TI também. Talvez eu comente mais na frente. Não sei se daqui a tempo eu espero aparecer com uma câmera nova também, que eu gravo sempre com celular, tá?
E a gente melhorar a qualidade do conteúdo também, tá? Mas é isso, gente. Tenha uma boa noite, bom dia, uma boa tarde. Não sei que horário vocês estão vendo. E é isso, valeu, um abraço.